Alô pensantes, Galco aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem. Não deixe de deixar aqui nos comentários mais temas para a gente colocar aqui no índice acadêmico, mais algum trâmite burocrático da universidade que você não compreende bem. Dá like nesse vídeo ou dislike se você não gostar da maneira que eu abordei, mas faz esse vídeo se movimentar. E se inscreve no canal para você não perder outras atualizações, que é muita coisa boa vindo por aí. Bom, e no segundo vídeo dessa série de vídeos índice acadêmico, esse segmento aqui do Ser Linguagem, que a gente conversa um pouco mais sobre trâmites burocráticos da academia científica e da pós-graduação da universidade como um todo, eu achei interessante trazer o currículo Lattes, o famoso currículo Lattes. O currículo Lattes ele teve à tona, ele teve no auge, né, da mídia nos últimos meses, especialmente ali no começo do ano de 2019, por conta de alguns casos de fraude nas informações do currículo Lattes, de pessoas que estavam compondo o governo ou não necessariamente. E nós vamos entender ao longo desse vídeo o porquê da necessidade de você ser autêntico, fidedigno, verídico, legítimo na confirmação e na atribuição de informações no currículo Lattes. Por que ele existe? Qual é a função dele, né? O currículo Lattes ele é vinculado ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que por sua vez é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Estou aqui com a minha cola do lado para não passar nenhuma informação errada para vocês. Lá na década de 80, muitos pesquisadores tinham o interesse de unificar seus currículos em termos de modelo, em termos de que informações serão preenchidas, né, serão disponibilizadas para o público, a fim de construir uma base de dados, uma base que pudesse oferecer informações sobre a pesquisa acadêmica no país. E essa preocupação, que surgiu na década de 80, fez com que esse embrião do CNPq oferecesse em papel um modelo de currículo que foi preenchido pelos pesquisadores daquela época, cerca de 30 mil currículos naquela época, que eram redigidos para um sistema. Não era exatamente online, porque não tinha exatamente uma internet no Brasil, mas ficava tudo arquivado em um único sistema. Na década de 90, essa preocupação acabou gerando uma modernização, que fez com que os professores pudessem, modernização é engraçada nesse caso, mas fez com que os professores pudessem colocar essas informações, preencher esses formulários em disquetes. Os disquetes, para quem não sabe, são anteriores aos CDs, e é esse aqui que está aparecendo aqui do meu lado. Então os professores preenchiam os formulários em disquete e enviavam para o Ministério da Ciência e Tecnologia para que eles pudessem alimentar o sistema de forma a arquivar esses currículos, né? No fim dos anos 90, o CNPq, o embrião do CNPq, ou como a gente conhece hoje, procurou professores e pesquisadores de grupos de pesquisa da UFSC, a Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, e de Pernambuco, a Universidade Federal de Pernambuco, para que eles, juntos, esses dois grupos, pudessem modernizar o currículo Lattes, transformar ele em alguma coisa que fosse mais aplicável, mais fácil, mais prática de usar. Foi então que, em agosto de 1999, eles lançam o currículo Lattes. Então, todas essas iniciativas antes de 99 não eram o currículo Lattes, né? Era uma base de dados, uma base de currículos do CNPq que vira currículo Lattes, por um motivo que eu vou explicar no final desse vídeo, em 99. No fim de 2002, então, o Lattes ele é expandido por conta do seu reconhecimento internacional como uma base de dados que unifica as informações dos pesquisadores. E aí ele chega a países como Portugal, Argentina, Colômbia, Moçambique e por aí vai. Ainda hoje ele é usado em código aberto e é uma iniciativa bastante estudada e visualizada por outros países. Porque vejam, um país como o Brasil, de dimensões continentais, conseguir reunir em uma única plataforma as informações de todos os seus pesquisadores, como a imensa maioria de seus pesquisadores, cientistas, né? E não só isso, mas também de seus grupos de pesquisa e das instituições de que eles fazem parte, porque o tripé de bases de dados do CNPq, é algo realmente muito grandioso e que brilha aos olhos de organizações estatais ou não, de vários países. Por isso que o Lattes foi levado por aí afora, né? Em julho de 2005, o CNPq cria a Comissão de Avaliação do Currículo Lattes. É uma comissão formada por pesquisadores e cientistas para rever alguns dados, alguns aspectos da plataforma, para mudar layout,
para adicionar ou retirar alguma informação, ou seja, aquela comissão que vai pegar as sugestões do público e ideias de uso, de implantação e mudar ou não a plataforma, que está inclusive em processo de atualização do seu layout. Esse é um pequeno histórico do currículo Lattes, mas saber o porquê dele, para que ele existe, é importante para a gente entender a necessidade de sermos sinceros na hora de colocarmos alguma publicação ou algum título no currículo. O Lattes ele surge para unificar não só uma base de dados de pesquisadores no Brasil, ou seja, para que você possa, em um único lugar, em uma única plataforma, pesquisar pela formação de pesquisadores, de cientistas, e assim, por exemplo, decidir critérios de seleção, ou saber para onde você pode ir para pesquisar um assunto específico. Mas ela também surge, não só para essa base de dados, mas ela também surge com um modelo de que informações são importantes em termos acadêmicos. O que é importante saber de um professor? É importante saber de que instituição ele vem, em qual instituição ele está, que trabalhos ele produz? Sim. É interessante saber a sua filiação política? Não. Então, algumas informações foram unificadas nesse modelo de preenchimento, ao ponto de que hoje o currículo Lattes ele implementa processos de seleção em programas de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de pós-graduação como um todo, mas também processos de pedido de auxílio financeiro, de incentivo a órgãos de fomento, como o próprio CNPq, a própria CAPES, e uma série de outros usos na academia. Então eu gosto de dizer que o Lattes, o currículo Lattes, é como se fosse o RG do pesquisador na academia, na universidade. É preciso que ele tenha para que ele possa ser reconhecido e encontrado por outros pesquisadores. Então, na minha graduação, foi uma tarefa de casa na minha primeira disciplina de graduação. A professora chegou em casa, perguntou quem tinha, aliás, em classe, perguntou quem tinha currículo Lattes, ninguém levantou a mão e ela disse, tarefa de casa, fazer um currículo Lattes. Essa professora tinha 35 páginas de currículo da área da linguística, inclusive. E ajuda muito, no começo da graduação, você ir atribuindo ao seu currículo Lattes, adicionando a ele as suas experiências profissionais, as suas experiências acadêmicas, os seus cursos de formação, porque acaba virando uma alimentação orgânica e não tão burocrática ou chata, como é visto hoje em dia por alguns professores e até mesmo alguns colegas pós-graduandos. Porque realmente atualizar o Lattes às vezes é bem chato. Você não sabe onde colocar um campo, onde colocar uma informação, porque o seu preenchimento não é necessariamente dedutivo ou não é necessariamente intuitivo. Tanto que lá tem um tutorial no site do CNPq para ajudar nisso. E ainda assim restam dúvidas. Mas o importante destacar aqui é que o preenchimento é de responsabilidade do pesquisador. E aí, na hora que você vai preencher, que você vai fazer um currículo, na hora que você se cadastra na plataforma Lattes, você coloca um tique, em termos de condição de uso, em que você atesta que vai responsavelmente preencher aquele currículo e colocar as informações legítimas, né, fidedignas, reais. E aí casos de omissão ou de fraude a isso são bem preocupantes na academia científica, porque fragilizam a credibilidade que a plataforma tem por aí afora, como vocês viram, chegando inclusive a outros países. Pensantes, eu vim aqui no meio do vídeo para destacar 3 coisas que eu não enfatizei durante a gravação desse índice acadêmico, tá? A primeira coisa é que nenhum pesquisador é obrigado a ter currículo na plataforma Lattes. Nós temos casos de professores que não têm, inclusive, o currículo lá. Acontece que hoje em dia é muito difícil você encontrar algum concurso, alguma seleção ou mesmo algum pedido de auxílio a uma agência de fomento que não exija currículo lá na plataforma Lattes, o que faz com que muitos pesquisadores tenham o currículo lá. Às vezes até bem desatualizado, mas tem. Outra informação é que quando você faz um concurso ou uma seleção, qualquer outro tipo de processo burocrático em que haja uma etapa de avaliação do seu currículo na plataforma Lattes, geralmente é exigida a comprovação dos dados que você colocou lá. E essa comprovação se dá por meio de certificados, declarações e outros documentos que atestam a veracidade desses dados. Então, se você tiver certificado, declaração, guarde, porque você vai precisar dessas cópias e dessas xerox em algum momento da sua vida acadêmica, da sua vida burocrática. Porque a comprovação desses dados se dá por meio desses documentos, tá? Eu, particularmente, costumo guardar tudo numa pasta, tipo um colecionador. Ou então um arquivo, uma pasta da nuvem lá no Google Drive, tá? A terceira coisa que eu enfatizei é que estrangeiros, para terem currículo Lattes, precisam passar por um processo diferenciado de solicitação.
já que o Lattes é associado ao cadastro de pessoa física, o CPF, que é um documento tipicamente brasileiro. Tá bom? Então, enfatizados esses 3 pontos, podem continuar com o document passado. Mas vocês viram na capa desse vídeo que não temos exatamente a imagem de um currículo, né? Mas a imagem de um homem. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está ali na capa do vídeo de hoje? Esse homem é o César Lattes, ou o Cesare Mansueto Giulio Lattes, um físico que viveu ali nos anos do século XX, né, nas décadas do século XX, e que foi muito importante para a constituição da ciência no Brasil. Constituição mesmo, porque antes do CNPq, os cientistas eles não tinham necessariamente representações estatais ou governamentais, o que dificultava o pedido de incentivos, né, ou a procura por movimentos e fomentos à pesquisa. E aí o César Lattes, não só academicamente, mas também politicamente, conseguiu reunir esses 2 pontos, ciência e política, para que a ciência fosse se fortificando no país. Ele esteve, inclusive, presente nas primeiras comissões de formação do CNPq, enquanto instituição que logo mais se vincularia ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O César Lattes, na sua pesquisa acadêmica, é bastante conhecido por avanços que ele promoveu com seus estudos na compreensão do átomo, especialmente ali no período da Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, eu sou bem de humanas, lá no site do Currículo Lattes, no CNPq, tem todas as informações históricas do César Lattes, da própria plataforma e várias outras possibilidades de extração de dados que podem ser interessantes para entender essa plataforma e a importância dela. Ficou com alguma dúvida? Eu deixei tocar em algum ponto? Você quer que eu fale um pouco mais sobre preenchimento? Alguma coisa mais sobre esse assunto Currículo Lattes? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, aquilo tudo que os youtubers pedem e que eu ainda estou aprendendo. Tá bom? Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Ser Linguagem, tem muitos vídeos por aí, e até mais. PS, já que a gente está falando de plataforma Lattes, eu já apresento para vocês uma outra plataforma Lattes, feita pela Gabriela Garrigo no Instagram, para divulgar o currículo de doguinhos para adoção. O perfil está aqui aparecendo para vocês verem, e a Gabriela, ela faz uma montagem com os cachorros, mostrando a sua formação, a sua experiência, parodiando a plataforma Lattes para incentivar as pessoas a adotarem cachorros. Adote, não compre. Até mais, gente, agora é para valer.